Começa agora mais um Papo na Gama. E no programa de hoje vamos falar sobre descarte de medicamentos com o professor Éder Estrela, graduado em farmácia e mestrado em biologia funcional e molecular, na área de fisiologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é doutorando em farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área de fisiologia, farmacologia e fisiopatologia. E professor do curso de pós-graduação da Universidade Gama Filho, em farmacologia clínica. Oi, professor, tudo bem? Olá, tudo jóia. Professor, muito obrigada pela presença. E antes da gente começar a falar sobre o descarte de medicamentos, eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre o seu curso de farmacologia. Tá jóia. O curso de farmacologia clínica ele é destinado a todos os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, especialmente o público farmacêutico. Esse curso ele visa resgatar vários conceitos de farmacologia relacionando com a farmacoterapia e com os aspectos clínicos. Entendi, professor. E, bom, depois que o senhor deu um resumo sobre o curso, eu queria saber agora do descarte de medicamentos, né? Os remédios, eles contêm substâncias químicas que pode contaminar o solo, pode contaminar a água e pode colocar em risco o meio ambiente. Mas o que mais? Quais são os outros riscos que o descarte inapropriado pode oferecer? Então, diversos estudos já detectaram a presença de resíduos de medicamentos e até mesmo do próprio princípio ativo no meio ambiente, especialmente no solo e na água. Para você ter ideia, alguns hormônios dos contraceptivos e ainda de medicamentos de reposição hormonal foram detectados na água e podem alterar a capacidade reprodutiva de peixes. Uma outra coisa que vale a pena a gente lembrar são os antibióticos, que selecionam algumas bactérias resistentes, aumentando o risco de infecções mais graves. Entendi, professor, mas as pessoas que estão em casa, como é que elas podem descartar corretamente esses medicamentos? O mais correto é que essa população vá até um estabelecimento de saúde, uma drogaria, uma farmácia, uma unidade básica de saúde e deixe esse medicamento nesse local. Porque essas unidades são responsáveis por recolher o medicamento e levar até uma instituição de tratamento. Entendi, professor. Então, a gente sabe que o descarte inapropriado ele pode também comprometer a qualidade de vida dos próprios usuários. A gente pode falar que esse descarte inadequado, ele ocorre por falta de informação, por falta da carência dos órgãos de saúde difundirem essa informação para as pessoas? Na verdade, a população ela tem noção que o medicamento descartado no meio ambiente atinge tanto o meio ambiente quanto o próprio homem. Só que a população ela não é orientada quanto ao local e o descarte apropriado desse medicamento. Então, a população sabe que esse descarte está inadequado quando ele é feito no lixo ou no esgoto, principalmente, mas ela ainda faz isso. Professor, quando eu li sobre o tema, eu vi que às vezes os medicamentos eles acabam sendo oferecidos às vezes em quantidades maiores do que exige o tratamento. Isso também seria um problema a ser resolvido, porque às vezes as pessoas acabam tendo esse remédio, acabam passando o prazo de validade e não descarta, não sabe o que fazer. Seria correto fazer doses corretas de acordo com o tratamento? Sim, com certeza. Eu diria que a sobra de medicamentos é o principal fator que leva ao descarte inadequado de medicamentos. Primeiro ponto é o que você já colocou, ou seja, os medicamentos são dispensados em quantidades acima das necessárias. Um outro ponto é a interrupção de tratamento, ou porque o medicamento não está sendo efetivo e o médico necessita substituir esse medicamento por um outro, e aquele medicamento já adquirido pelo paciente fica em casa, ou ainda pela falta de aderência ao tratamento medicamentoso. Ou seja, o paciente começa a fazer um tratamento e por N motivos, por exemplo, uma reação adversa que ocorre, ele interrompe o tratamento. Esses medicamentos que sobram vão parar na gaveta e quando o prazo de validade expira, o paciente acaba jogando no lixo ou no esgoto, como eu já falei. É verdade, professor. Então, eu queria perguntar se o nosso país ele conta com uma legislação específica para esse tipo de assunto, para o descarte de medicamento. Na verdade, a Anvisa ela dispõe da RDC 306, que exige uma regulamentação para o planejamento e gerenciamento desses resíduos de medicamento.
Atualmente, aqui no município de São Paulo, existe um projeto de lei que obriga as farmácias e drogarias a disponibilizarem um local para que os pacientes, para que a população em geral, deixe esse medicamento. E a farmácia ela é responsável por contratar uma empresa para recolher esse medicamento e fazer o tratamento do resíduo. Então, todas as farmácias elas têm a obrigação de recolher esse medicamento? Na verdade, existe o projeto de lei, mas ainda não está totalmente regulamentado. Entendi, professor. Professor, eu queria agradecer a sua presença e o nosso programa está chegando no final. Eu queria que o senhor deixasse uma consideração final sobre o tema. Tá joia. Orienta toda a população que o descarte de medicamentos muitas vezes é necessário, mas que ele ocorra de maneira adequada. Ou seja, que esses medicamentos que sobraram por N motivos sejam levados até uma farmácia, uma drogaria, uma unidade básica de saúde e que os profissionais de saúde sejam responsáveis pelo recolhimento desse material. Deixo o meu e-mail também, ederfrank@yahoo.com.br, para tirar possíveis dúvidas. O senhor quer repetir o seu e-mail, por favor? É ederfrank@yahoo.com.br. Obrigado, professor, pela presença. Espero recebê-lo em outras oportunidades para a gente falar sobre outros temas. Muito obrigada e te espero no próximo Papo na Gama. Até logo. Agradeço.